Salomão diz: No caminho da sabedoria te ensinei, e pela vereda da justiça te fiz andar. Você tem andado nas veredas da justiça? O mesmo Salomão, lá no livro de Provérbios, capítulo 4, e o versículo 12, ele diz que a vereda do justo, elas são como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou até aquele dia que nós alcançarmos a estatura de varão perfeito, após sairmos desta terra e entrarmos na eternidade com Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida abundantemente. Não esquecendo sempre, quando orar, ore pelo irmão Miguel. O evangelista Miguel de Souza, eu conto muito com as suas orações. Como diariamente nós temos oração na igreja, estamos orando por todos vocês. Não sei o seu nome, não sei de que cidade você fala, mas saiba que tem alguém diariamente, de segunda a sexta-feira, orando pela tua vida, para que Deus abençoe a tua vida física, a vida financeira e a vida espiritual. Estou com a minha Bíblia aberta aqui na carta do irmão Paulo, Romanos capítulo 5, e o versículo 8, depois nós vamos ler este texto. Eu estava analisando um pouquinho, fazendo um paralelo na vida de Paulo e a vida dos demais apóstolos. Os 12 apóstolos que durante 3 anos e meio caminharam com Jesus. O irmão Paulo não teve esta mesma sorte, né? Você vê que ele se encontra com Cristo já depois de Cristo retornar ao Pai. Ele se encontra com Cristo ali no caminho de Damasco, quando até então se chamava Saulo, né? Ele vinha com uma carta das principais autoridades para que, se no decorrer daquele trajeto dele ali encontrasse algum cristão, ele pudesse então prender, levar manietado e assim humilhar os cristãos daquela época. E de repente, subitamente, uma luz brilhou do céu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Disse: Quem és tu, Senhor? Jesus disse: Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro será para ti recalcitar contra os agrilhões do Senhor. Você vê que o irmão Paulo se encontrou com Cristo muito depois, né? Não viveu a mesma experiência, como eu falei no início, que teve o nosso irmão João, por exemplo, que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Esses homens aí que viram dezenas de milagres operados por Jesus Cristo, os apóstolos, né? O irmão Paulo não viveu nada disso. Mas você vê a forma como Deus usou Paulo tremendamente. Eu fico me perguntando, já imaginou se Paulo tivesse convivido com Jesus da forma que os demais apóstolos conviveram 3 anos e meio, né? Nós temos aqui, os americanos usam uma linguagem que no Brasil não é muito comum. Quando alguém é avançado em teologia, eles chamam de PhD em divindade. Seria no estudo secular um mestrado, né? E eles usam essa expressão. Os americanos gostam muito de usar essa expressão, PhD em divindade. Se você pegar qualquer um desses PhD em divindade e colocasse junto com os discípulos que andaram com Jesus, você ia ver que o conhecimento de Pedro, Tiago e João era muito superior a de qualquer teólogo da atualidade, dos dias atuais. Eles certamente se saíram melhor porque foram 3 anos e meio aos pés de Cristo. E quando você vê que Paulo, apesar de não ter caminhado com Jesus, mas se você conhece ali 1 Coríntios 11, 23, quando ele diz: Porque eu recebi do Senhor Jesus o que eu também vos ensinei. Então os ensinamentos que Paulo teve foi diretamente da fonte, que é Cristo. O Espírito Santo instrumentalizou ele, capacitou ele para desenvolver esse grande trabalho. A gente observa na vida do irmão Paulo esta intimidade tão grande com Jesus, né, que ele chegou a dizer: Eu conheci um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, mas esse homem foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não convém falar. Paulo está falando da sua própria pessoa, mas ele não menciona o seu nome. Eu conheci um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu acredito que quando Paulo narra isso aqui, ele está falando exatamente daqueles 3 dias que ele teve ali após o encontro com Jesus no caminho de Damasco, e que ele ficou 3 dias, que ele havia perdido a sua visão. Eu creio que a Bíblia não diz, né? Mas a gente fazendo assim uma analogia, dá para entender que o que ele recebeu foi nesse período aí, desses 3 dias. Ele chegou a dizer mais lá em 2 Coríntios também, quando ele fala ali que ele teve 3 dias e 3 noites no abismo, ou seja, no inferno. Então foram 3 dias e 3 noites, possivelmente tenha acontecido justamente nesses 3 dias que ele havia perdido a sua visão. Eu não posso afirmar categoricamente,
porque a Bíblia não me dá esse direito. Mas a gente analisando assim, dá para entender isso. O nosso irmão Paulo. Agora você vê aqui, Paulo não conviveu, não andou com Cristo, mas ele escreveu 13 cartas preciosíssimas. O capítulo 5 e o versículo 8 diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Mas Deus prova o seu amor para conosco e em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa palavra aqui é muito forte, sendo nós ainda pecadores. Se você chegar como uma pessoa, digamos assim, eu lembro-me que alguns anos atrás nós tínhamos um missionário aí, de São Paulo, um missionário muito renomado, não vou dizer o nome dele, já é falecido, já dorme no Senhor, e ele dizia que a televisão era a imagem da besta. Eu conheci aqui na cidade de Porto Alegre um evangelista também muito usado por Deus, que também já dorme no Senhor, e ele dizia que a televisão era o caixão do diabo. A gente fica analisando as pessoas, a forma como eles falam, né? E a gente se prende a algo interessante, porque nós temos, eu sempre uso dois nomes assim, que esses duas classes possivelmente não entrarão no céu. Nem o santinho, nem o santarrão. Só vai entrar no céu os que têm as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro e têm o seu nome escrito no livro da vida. O santarrão é esta pessoa que vê pecado em tudo. Nós temos que saber separar as coisas através dos ensinamentos da Bíblia e através da pessoa bendita do Espírito Santo. Mas se você pegasse uma dessas pessoas que são santarrão, um verdadeiro fariseu, digamos assim, e perguntasse a ele qual o destino dos pecadores, a resposta dele seria exatamente esta: o inferno. Esta seria a resposta. Mas eu quero dizer para você que o destino dos pecadores é a igreja. A igreja que é o lugar. Quando Paulo diz aqui, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí mais adiante você vai observar que o destino dos pecadores perdoado é o céu. Mas o destino dos pecadores não é o inferno, é a igreja, para que possam ali ter um encontro com Jesus. Eu queria fazer aqui duas perguntas para você. Nós somos pecadores porque pecamos? Vou repetir mais uma vez. Nós somos pecadores porque pecamos? E a outra pergunta que eu quero fazer: ou nós pecamos porque somos pecadores? Certo? Nós vamos observar neste texto aqui, Deus provando seu amor para conosco em Cristo Jesus, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. É muito comum a gente ver na família o marido dizer que ama a esposa dizer que também ama o marido, os filhos dizer que amam os pais dizer que amam os filhos. De maneira teórica, é muito bonito a gente ouvir isso, mas como é que vamos provar realmente, você que ama a sua esposa, como é que você vai provar realmente que você ama ela? Através da sua atitude, a forma como o seu se comporta diante dela, a esposa vice-versa também, a forma como ela se comporta diante do seu marido, diante dos filhos, diante da sociedade. A gente olha lá na carta do nosso irmão Paulo, escreveu em Efésios capítulo 5 e o versículo número 25, quando ele diz que Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Assim o marido também deve amar a sua esposa e dar sua vida pela sua esposa. Você vê aqui Paulo fazendo uma analogia. Ele diz que Cristo amou a igreja, que é eu e você, e deu a sua vida por ela. Neste versículo aqui, que eu li antes, Paulo está dizendo, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus não morreu por nós porque nós somos bonzinhos. Jesus não morreu por nós porque nós somos perfeitos, mas porque nós somos pecadores. Só que hoje você já entregou a sua vida a Cristo. Você é um pecador redimido, comprado, lavado no sangue do Cordeiro. Nós olhamos ali no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo número 16, o nosso irmão João se expressa de uma forma tão maravilhosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse mundo aqui se refere a mim e a você. É
o mundo o homem, é a minha pessoa e a sua pessoa. Então Deus amou o mundo, Deus amou nós de uma tal maneira que o que ele tinha de mais precioso, ele enviou do céu para morrer em meu e em teu lugar. E agora Paulo está dizendo aqui, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente vê esta prova deste amor, onde o nosso irmão Abraão, Deus colocou ele em teste. Deus chegou com ele e disse, olha, eu quero o teu filho, o teu único filho, a saber, Isaque. Deus fez questão de mencionar o nome de Isaque, para que a pessoa do nosso irmão Abraão não confundisse, levasse Ismael, né? Não, ele levou teu filho Isaque. E vai ao monte que eu te mostrarei, e oferecerá ele em sacrifício. Deus, na verdade, ele não ia aceitar o sacrifício, porque Deus, você vê mais adiante no Pentateuco, ele condena o sacrifício humano. Deus totalmente mandou destruir aquelas 7 nações, os cananeus, os ferezeus, os perezeus, os jebuseus. Por quê? Porque eles tinham esta prática de sacrifício humano. Deus condenava totalmente esta prática. Mas o que Deus queria da pessoa de Abraão? Queria saber se realmente Abraão amava a Deus acima do seu filho. Se o amor de Abraão para com Deus era maior do que o amor que ele tinha por Isaque. Então, Deus ali, na verdade, ele faz um teste, né, para provar, para que Abraão provasse para ele que Deus estava acima da pessoa de Isaque. O amor que Abraão tinha em Deus era maior do que o amor que ele tinha em Isaque. Você vê que Jesus, nos evangelhos, ele foi bem enfático quando ele disse, quem amar mais a esposa do que a mim, não é digno de mim. Quem amar o pai ou a mãe, o filho, o irmão, ou irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. A gente olha a Bíblia Sagrada e a gente vê que Deus, ele nos estimula ao amor. O amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força, com a nossa alma. E o segundo grande mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Você vê que Deus, ele estimula nós a amar a ele e amar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É aquela pessoa que está mais perto de nós. É a minha esposa que está mais perto de mim, é o meu vizinho, é o meu irmão, e assim sucessivamente, que as pessoas estão mais perto de mim. Esse é o meu próximo. E Jesus agora, ele fala sobre esses 2 grandes mandamentos, quando aquele doutor da lei perguntou, Senhor, qual é o grande mandamento? E ali Jesus narra esses 2 grandes mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Mas você vê que Jesus disse, quem amar a esposa mais do que a mim não é digno de mim. Então o nosso amor a Deus tem que ser superior. Quando Jesus, o nosso irmão Paulo escreve aqui, né, mas Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você vê aqui a importância desse versículo, e quando nós nos deparamos com este texto aqui, a gente fica estarrecido, né? Porque Deus prova o seu amor para conosco, enviou o seu Filho morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E é uma das coisas interessantes, quando nós entramos na igreja, que dobramos o joelho, a primeira coisa que a gente faz é isso, perdoa, Senhor, meus pecados, por pensamento, por obra ou por palavra. Porque nós reconhecemos que somos pecadores. E quem nos convence dessa realidade que somos pecadores é o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, o Consolador, ele viria e quando viesse ao mundo, ele ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você dobra o joelho, que você diz, perdoa meus pecados, é porque você reconhece que é um pecador. Que bom quando o homem reconhece que ele é um pecador. Pedro se aproximando de Jesus após aquele grande milagre que Jesus operou ali junto ao lago de Genezaré, Pedro disse para Jesus, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Coisa boa, quando reconhecemos que somos pecador e reconhecemos que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Vou fazer uma oração para você, para que Deus abençoe a sua vida. Santo de Israel, poderoso de Jacó, nesse momento, eu apresento a vida desta pessoa. Talvez esta pessoa está no fundo do poço da depressão. Em nome de Jesus, vem repreender esse mal da depressão. Este lar que está em ruína, Pai, vem restaurar este lar, vem restaurar esta família. Repreender esse demônio que está nesta casa, Pai, causando este conflito, este atrito, esta guerra entre esta família, Pai, causando, Pai, em nome de Jesus, essa discórdia, que o Senhor venha repreender esse demônio, venha abençoar a vida financeira deste homem,
homem, a vida financeira desta mulher. Vem prosperar, Pai, repreender o tranca-rua, repreender, Pai, todo o mal da vida desta pessoa. É o meu pedido, é a minha oração. Em nome de Jesus, que Deus em Cristo nos abençoe abundantemente e até o próximo vídeo.